Roberto Bertoldo. Tudo bem, Bertoldo? Tudo bem, Yuri? Boa tarde a todos. Boa tarde, Azenha, Sinara. Tudo bom, Bertoldo? Tudo bem, querida, e você? Você não acha, Bertoldo, isso? É capitalismo. Se você é um cara, né? Vamos pensar aqui numa loja, tá? Uma loja vende produtos para determinado freguês. O freguês não quer o produto, o cara vende para outro freguês, certo? A China é o principal parceiro, né, do Brasil. Em torno de 74% das exportações brasileiras vão para a China, né? E os Estados Unidos representam algo em torno de 11, 12%. Aí você tem a Europa com o restante. Evidentemente, a gente tem que se relacionar de melhor forma com aquele que traz mais benefícios, aquele que. Aí é o comércio, são as relações de mercado, de comércio, que tem que nortear a definição, né? E o Brasil tem, por prática, estabelecer boas relações com todos os países do mundo, né? A escola diplomática ou da diplomacia brasileira sempre foi nesse sentido, né? Sempre foi no sentido de estabelecer relações comuns e harmônicas com todas as nações, as demais nações do mundo, né? E que é um papel, eu acho, muito interessante, muito inteligente por parte da diplomacia brasileira. Não tenho dúvida disso. Ô, Bertoldo, deixa eu te fazer uma pergunta, viu? Seguinte, a gente viu no início na década passada, um movimento que foi contra as empresas brasileiras, contra a economia brasileira, que foi o movimento comandado pelo Sérgio Moro na Lava Jato. Agora, continuamente, o Donald Trump e a extrema-direita fazem um movimento contra a economia brasileira através dessas sanções tarifas. Você acha que um dia os Estados Unidos vai largar o osso de interferir na economia brasileira e no desenvolvimento do nosso país? Eu tenho certeza que não. Em verdade, a aproximação nossa com China e outros mercados acaba trazendo um desconforto para os Estados Unidos em função da posição geográfica brasileira, de estar logo abaixo aqui do território norte-americano, né? Você tem Estados Unidos, México e logo em seguida vem a América do Sul e toda a América Latina. A gente tem e, evidentemente, existe uma preocupação muito grande. E não só uma preocupação, como um interesse, o desejo dele para que a gente não explore o petróleo que a gente tem, que a gente não explore os minerais, as reservas minerais que nós temos e tal, e que entregue isso para a China. A gente é grande, a gente tem uma das maiores reservas, né, dos minérios raros, né? E que servem para composição, que compõem, na verdade, os elementos para a formação dos chips, que essa é a grande questão do mundo, né? Por outro lado, a gente tem uma capacidade de geração de energia renovável, que é outro ativo muito importante que o Brasil tem e que tem se dedicado a fazer isso. E não é interesse nenhum dos Estados Unidos, no contexto da geopolítica internacional e para tentar manter a hegemonia que eles mantiveram, que eles mantêm até agora, né, nos últimos séculos, não é interessante para eles que os chineses estejam aqui ou que qualquer outro país que não seja eles estejam aqui. Os Estados Unidos têm uma postura imperialista diferente da China. A China é um país que historicamente nunca, ou muito recentemente, nunca invadiu ninguém, nunca colonizou ninguém, diferentemente dos Estados Unidos, né, que cria conflitos na busca de minério, de riquezas, enfim, sempre sob o argumento. Os Estados Unidos é um grande negócio, ele vê o mundo, o restante do mundo, como seu quintal. E não tenha dúvida que é desconfortável para eles, enquanto nação hegemônica até então, que o Brasil esteja estabelecendo relações mais sólidas com outros atores mundiais, como China, como os demais participantes do BRICS, né? Bertoldo, não há nenhum sinal de recuo, nem de um lado, nem do Brasil e nem dos Bolsonaro, né?
Nós temos até este vídeo que eu vou passar agora do Eduardo Bolsonaro. Inacreditável ele falando que prefere morrer. Vamos ouvi-lo primeiro. Expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. O couro é duro, a guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso está? Então, Bertoldo, já vimos que essa família vai continuar aí fazendo ameaças à Polícia Federal, vai continuar até meter esses caras todos em cana. O que lhe parece essa posição da família Bolsonaro? Azenha, é um flagrante de crime praticado por esse indivíduo. É um flagrante de crime. É coação no curso do processo na veia. E observe, é interessante observar o método miliciano que ele adota. Uhum. Né? É mais ou menos o seguinte: ou vocês dão liberdade, criam condições do meu pai não pagar pelos crimes que cometeu, ou eu vou criar problema para vocês. Agora, chama atenção a linguagem dele. É linguagem de bandido. Quando ele traz o termo várzea, cachorrinho, a ameaça, você conhece a gente, eu vou te derrubar, é flagrante crime de ameaça e de obstrução e de justiça. Ele está querendo constranger o ministro Alexandre de Moraes, assim como os demais ministros da Suprema Corte Brasileira, a fazerem algo que eles desejam. Seria mais ou menos o seguinte, que um juiz de comarca recebesse de um traficante ameaça de morte para sua família, de seus filhos. O que ele está fazendo é semelhante. O que ele fez foi semelhante, é uma ameaça semelhante, é obstrução de justiça. Sinceramente, eu já, na minha opinião, determinaria, sem dúvida nenhuma, uma prisão preventiva em relação a ele, porque ele está atentando contra a soberania nacional, está atentando contra o Supremo Tribunal Federal, está agredindo um ministro que até então está agindo corretamente, se denomina uma quadrilha, quer dizer, e ao mesmo tempo em que diz que... Opa, acho que o Bertoldo recebeu uma ligação, por isso Interrompeu, né? foi interrompido. Vou tirar aquele aqui rapidinho e já o Bertoldo tá de volta. Absurdo, né, Sinara, essa fala do Não, Bananinha, gente, né? que é isso? Ele está ameaçando, não é só os ministros, não, ele está ameaçando os policiais federais brasileiros. Né? Passando um avião aqui. Ele está ameaçando os policiais federais brasileiros. Ele é policial federal. Isso daria, inclusive, demissão por justa causa. Por quê? Tem o código de ética do servidor público que ele está ferindo ao ameaçar os próprios colegas da Polícia Federal. Eu não entendo, eu vou perguntar para o Bertoldo daqui a pouco. Por que essas coisas não estão sendo feitas? Porque existe um código de ética do servidor federal que ele tem que seguir. Ele não está seguindo. É capaz de ele estar recebendo até hoje como policial federal. Vocês duvidam? Tá mutado, Azenha. O Bertoldo está de volta. Aproveita e refaça a pergunta aqui para ele. Peraí. Sinara.
Então, Opa, Bertoldo, eu estava falando aqui para eles que nesse vídeo. Opa, cadê o Bertoldo? tá aqui, Viu, ó. Bertoldo? Nesse Foi. vídeo, o Eduardo Bolsonaro, que é escrivão da Polícia Federal, portanto, servidor público, ele ameaça ministros do Supremo e ameaça os próprios colegas dele da Polícia Federal. Existe um código de ética do servidor público, ele já deveria ter pedido o cargo de servidor público. Como é que essas coisas não estão acontecendo? Não só isso, não só isso, Sinara. Eu acho que também na própria Câmara dos Deputados, hoje ele estaria vencendo o prazo para ele retornar, né? Retornar da licença, ele perderia o mandato. Mas dentro da própria Câmara dos Deputados, eu acho que seria a medida de cassação, de oferecimento de alguma denúncia ao Conselho de Ética, e ele deveria efetivamente ser cassado. Eu nunca vi não existe precedente como esse de um deputado. Eu acho que não acho que no Brasil não existe com certeza, mas no resto do mundo eu dizia, é mais ou menos como se um juiz de comarca fosse. Eles estão intimidando como se intimidassem um juiz de comarca, um assassino, um traficante, intimidasse um juiz de comarca a resgatar a, sob um sequestro de filho, algo nesse sentido. A vítima, no caso, seria a vítima seria o filho do juiz, mas nesse caso a vítima está sendo a sociedade brasileira. Todo brasileiro está pagando por isso. Por trás disso existe um interesse econômico muito grande, que eu não sei até se o Bolsonaro não está envolvido, que é a questão. Esses caras eles estão discutindo e trouxeram a discussão a tal investigação de práticas comerciais não inapropriadas por parte do Brasil, e coloca em risco até o Pix. Eles estão querendo acabar com o Pix no Brasil. Aí, se você for ver, e pouca gente fala isso, e me surpreende, o Estadão mudar de. Não me sur, ou melhor, não me surpreende o Estadão mudar de posição do editorial, porque hoje eu fui levantar. A gente que se preocupa com, com essas questões nacionais, né? Eu fui ver o que está por trás da questão que envolve o Pix. Eles querem acabar com o Pix porque o Pix trouxe problema tanto para a Mastercard quanto para a Visa. Você sabe quanto fatura a Visa no Brasil? 230 bilhões de reais. 230 bilhões de reais é o que a Visa fatura no Brasil. E desses 200, e sabe quanto ela dá de lucro? 50%. Então, uma empresa americana que fatura 200 bilhões, 100 bilhões tira de lucro e devolve para o Estado americano. Com o Pix no Brasil, esses caras estão perdendo. A partir do momento que se criou condição no Pix de se ter o parcelamento, você cria um problema para a Visa, que vai perder mercado. Você cria um problema para a Mastercard, que é menor que a Visa, mas ainda assim deve ter um faturamento em torno de 40 bilhões de reais, e que suga do Brasil 20 bilhões de reais, né? É muito dinheiro que está por trás disso. Então, são atrás além do sentimento mesquinho do Bolsonaro de se ver livre da cagada que ele fez, desculpa o termo, mas para se ver livre do crime que ele cometeu, né? Tem muito dinheiro por trás disso. Tem muito dinheiro por trás disso. E eles estão atuando, ambos, Bolsonaro e Eduardo, em flagrante obstrução de justiça, em flagrante atentado à soberania nacional, em flagrante ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Essa retirada dos vistos dos ministros é uma vergonha, é um horror o que os Estados Unidos fez. E acabou deixando 3 ministros livres dessa situação, mas olha o constrangimento que o ministro Fux deve estar passando, porque ele não votou ainda, salvo engano, pelo menos até agora, antes de começar a entrevista, ele não havia votado Exato. em relação às medidas cautelares. Se ele votar, os Estados Unidos retiram o visto dele?
Então, a gente vai ficar sob esse tipo de ameaça permanente? Quer dizer, se eu falar mal da Visa, vão tirar meu visto? Será que eu não posso entrar nos Estados Unidos porque eu falei mal de alguém? Ou porque eu critiquei uma empresa norte-americana? Quer dizer, qualquer um, que espécie de liberdade você tem? Quer dizer, você tem que submeter ao teu sequestrador, né? Você tem que submeter ao desejo de Bolsonaro, você tem que submeter ao desejo do Eduardo Bolsonaro, né? Que é um moleque, na verdade, que está lá, que é sacrifício. Ele está na Disney. Semana passada ele estava postando imagens dele na Disney com os filhos, né? Quer dizer, o que essa gente tem na cabeça, além de pensar em visitar um parque em Orlando? Essa gente não tem valor nenhum. Enquanto você tem brasileiro aqui, empresas brasileiras, que estão perdendo pedidos. Você tem a Embraer, que pode perder pedidos de aeronaves, né? Você tem o pessoal da indústria do suco de laranja, que inclusive é eleitores deles. Eu duvido que o pessoal da região norte de São Paulo que produz laranja não foi majoritariamente eleitor do Bolsonaro. E esses caras vão ficar sem emprego, os empresários vão ficar sem sua renda, né? E o Brasil não pode ficar submetido a esse tipo de chantagem. Quer dizer, porque é um desejo mesquinho, pobre, vagabundo do Bolsonaro de permanecer livre. E eu não tenho dúvida, esse indivíduo, vou repetir, eu estou falando isso há meses, esse cara vai fugir. O Bolsonaro, com ou sem tornozeleira, vai fugir. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque isso é próprio dos canalhas. Isso não é próprio de alguém que... Ele nunca foi presidente do Brasil. Em momento nenhum. Ele esteve presidente do Brasil por uma circunstância histórica horrorosa, criada, permitida pela Lava Jato, que criminalizou a política brasileira como um todo, e acabou elegendo esse bandido. O que esse cara não foi presidente. A gente teve a milícia comandando o Brasil por um bom tempo. Então, dizendo, Bertoldo, que o próprio processo que tem na PF contra o Eduardo Bolsonaro, né, um PAD, né, um processo administrativo que ele atende lá, esse próprio processo pode levá-lo à inelegibilidade. Se ele não voltar ao Brasil, é capaz dele ser punido, gente, pela PF e não pela Câmara. Você acredita nisso? O PAD, na verdade, pode oferecer ele apenas a exclusão dele do cargo. E ele não está ligando para isso, não. Ele não está preocupado com isso. Ele não recebeu 2 milhões de reais do pai. A gente está falhando. Azenha, você está mutado. Aliás, por falar no pai, olha essa aqui, gente. Ciro Nogueira e Malafaia levam Bolsonaro de tornozeleira ao Congresso. Eles farão uma homenagem. Convocou sessão em 2 comissões, né? Nós estamos em recesso, para votar moções de apoio, louvor e solidariedade a Bolsonaro, que está articulado aí com Ciro Nogueira e com o Malafaia. Yuri. Não, pois é, né? Acho que isso mostra, né, que o Ciro Nogueira não abandonou o barco do bolsonarismo. Tem gente que está falando que o Centrão está receoso, mas o caso do Ciro Nogueira aí mostra isso, né? E vai ser na Comissão de Relações Exteriores que quem preside é aquele entreposto do Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e também na Comissão de Segurança Pública, que é antro de bolsonaristas, né? Então, vamos ver hoje, né? Cenas lamentáveis, eu diria. E queria trazer também o superchat aqui da Maria Rita Guedes,
que diz que não seria caso de expedir um mandado de prisão, mesmo com ele fora do Brasil, é o que defende o Pedro Serrano. Queria saber do Bertoldo se ele defende que o Eduardo Bolsonaro seja alvo de um mandado de prisão, mesmo com ele fora do Brasil. Eu acho, sinceramente, que eles estão buscando isso. Ele quer o mandado de prisão, essa gravação após a medida cautelar oferecida pelo ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, e essa gravação em que ele desafia o ministro novamente, é para provocá-lo a decretar prisão preventiva, que é plenamente aceitável. Né? Se ele estivesse no Brasil, seria caso até de prisão em flagrante. Ele estaria em flagrante delito, não seria nem preventiva. Esse indivíduo deveria estar preso já. Né? Ele está sendo financiado pelo Bolsonaro. E eu acho que a medida do Supremo Tribunal Federal em relação ao Bolsonaro foi, inclusive, moderada. Eu acho que ele deveria estar preso. Deveria mesmo estar preso, e não apenas com tornozeleira, para evitar esse tipo de movimentação de vai ao Congresso Nacional. Essa movimentação é muito ruim para o Brasil. É de uma irresponsabilidade muito grande. A gente tem um indivíduo que tramou contra a democracia, e se tramar contra a democracia, se pressupõe você fechar o poder trava-língua aqui, legislativo. Então, você tem aqui a gente está dando a gente está facilitando as coisas para o Bolsonaro, porque eu acho que já haveria condições de prisão preventiva para o Bolsonaro, assim como para o Eduardo, que não teria eficácia, tendo em vista que ele está nos Estados Unidos. E eu acredito que, neste momento, como eles estão sendo usados de desculpas, eles não, pelo governo Trump, para fazer essa movimentação de negociação de tarifas e de imposições de comércio internacional, e também na questão que diz respeito às relações do Brasil com o BRICS, os Estados Unidos deixariam ele ou não extraditariam o Eduardo para o Brasil. Mas eu acho e acredito que eu não me surpreendo. Eu acho que deverá acontecer uma prisão preventiva, acontecer o mandado de prisão preventiva. Como eu disse, não haverá eficácia a esse mandado, uma vez que ele não será preso. Mas, em relação a Eduardo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Só lembrando que o André Rodrigues, da Polícia Federal, ele se manifestou sobre esta decisão, ou sobre aquela fala, viu, Bertoldo? O André, ele chamou de covarde. Traz os detalhes, eu estou com travado aqui com o meu... Não sei o que está acontecendo aqui. Você pode trazer os detalhes, Yuri? Claro, o André Rodrigues, né, ele é o diretor-geral da Polícia Federal, tem feito um trabalho muito importante desde que assumiu o posto lá em 2023, e ele afirmou, né, ele fez uma resposta ao Eduardo Bolsonaro. Então, só para afirmar, o Eduardo Bolsonaro, né, reiterando, afirmou que ameaçou os membros da Polícia Federal que estariam investigando ele, citou o nome do delegado Fábio Álvares Scholz como uma forma de ameaça. Em entrevista a Andréa Sadi, o diretor-geral da PF, o André, afirmou que estava indignado com essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais e afirmou: nenhum investigado intimidará a Polícia Federal. Vale lembrar, né? O André é a figura que está, inclusive, por trás das investigações do Rio de Janeiro, está fazendo as investigações contra o Bolsonaro. Essa chuva de operações aí na questão das emendas tem dedo do André também, então ele anda fazendo um trabalho muito sério na Polícia Federal
e agora mandou esse recado aí para o Eduardo Bolsonaro. Lembrando, viu, Bertoldo, que da parte do governo brasileiro, o próprio ministro Fernando Haddad voltou a dizer hoje que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos, mas as portas estão, por enquanto, fechadas. Eu tenho a impressão, Bertoldo, que eles vão esperar, que o Trump vai esperar o 1º de agosto para impor as sanções ao Brasil, para ter um efeito prático. E aí, em função, depois que as sanções entrarem, ele conta muito com isso. A Sinara apontou para um fato, e eu venho dizendo isso aqui, Bertoldo. A burguesia brasileira, ela cede com facilidade. O Estadão já mudou de posição, daqui a pouco vão começar a reclamar com o Lula, pensando bem, Lula. Assim, a esquerda ficou... Eu não boto fé nessa burguesia brasileira de que vai apoiar o Lula. Daqui a pouco eles vão, pensando melhor, deixa o Brasil de lado, vamos atender ao Trump, vamos dar anistia. O que lhe parece, Bertoldo? Veja, eu também tenho essa preocupação, né? O presidente Lula é agente passivo, né? É a vítima desse movimento todo, né? Ele não fez nenhum movimento, ele reagiu, né? Ele foi reativo a uma agressão que o Estado brasileiro está sofrendo de um Estado estrangeiro, né? Ele, em momento nenhum fez qualquer movimento, enfim. Mas, de fato, existe esse risco, sem dúvida nenhuma. Dentro do contexto das ameaças que o governo norte-americano tem feito ao Brasil, a gente vê aquilo que eu dizia, o que está por trás é o interesse nos nossos minérios, é o interesse que eles têm de que a gente não traga os chineses para outras atividades aqui no Brasil, de negócios aqui no Brasil, e especialmente para defender as Big Techs, no caso Visa e Mastercard. Vamos dar nome, eles falam Big Techs, não. É coisa que o Brasil está mexendo no bolso de Visa e Mastercard, né? É isso que está por trás, é isso que movimenta a intenção do governo norte-americano. E eu de fato não acredito, é muito triste, né? Você vê autoridades terem que responder a bandidos. O fato de se levar o Bolsonaro para o Senado ou para o Congresso Nacional, você está levando o bandido para dentro da casa que ele tentou derrubar, que ele tentou roubar, que ele tentou invadir, né? Você está levando o bandido para dentro e você está obrigando as autoridades brasileiras a dialogarem com eles, a responderem a eles. Por isso eu acho que a prisão uma prisão do Bolsonaro, né? Esse movimento de levar o Bolsonaro ao Congresso Nacional visa driblar a cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes e que impede ele de usar redes sociais. Então vai ter lá aquelas figuras horrorosas lá que vieram junto com o bolsonarismo no Senado, gravando e filmando e distribuindo imagens do Bolsonaro, do bandido, do cara que está fazendo o Brasil sofrer, do cara que está fazendo movimento contra o Brasil, contra o Estado brasileiro. Quer dizer, é um crime, isso aí é previsto no Código Penal. Não pode, não existe. O juiz não pode falar com bandido, salvo em audiência. E o que está acontecendo aqui todo dia vem, infelizmente, o doutor Andrei, da Polícia Federal, tem feito um belíssimo trabalho na Polícia Federal, tem reconstruído a Polícia Federal que foi destruída pelo governo Bolsonaro, em conjunto com Sérgio Moro e companhia. Você tem forçado ele a responder, um estúpido, um cara que está lá nos Estados Unidos agredindo policiais federais, autoridades brasileiras. Quer dizer, é inaceitável isso. Um estudo feito pela Universidade de Santa Catarina e também pela Universidade de Pisa
levantou, e eu acho que foi trazido até, salvo engano, foi no próprio Estadão, que de 148 casos de presidentes que foram condenados por atentar contra a democracia, nenhum deles, em nenhum caso, houve uma mudança no cenário de condenação. Isso porque essa condenação, essa responsabilização desse tipo de pessoa é que vai permitir a restabelecer a musculatura da institucionalidade democrática. Porque se você não punir essas pessoas, a gente vai ter isso, a gente vai conviver com isso a vida toda. E respondendo assim a tua pergunta, Azenha, eu acho que a sociedade brasileira deveria se unir. Acho que a gente corre risco, mas a gente passou nos últimos 10, 12 anos, pós-Lava Jato, por uma derrubada e uma ausência de criação de novas lideranças. Então você não tem quem fale. Você só tem influencer falando. E a gente, infelizmente, teve que virar influencer também, porque a gente né? Porque hoje é um meio de você aparecer, é você fazendo like, é você fazendo recortes, é você fazendo. Então você só tem essas figuras hoje em dia. Então você não tem hoje um grande representante no setor, nos vários setores, né? Você pega que as confederações, a gente não tem grandes figuras, a gente não tem grandes nomes, a gente não tem espaço para essas pessoas falarem, mas toda essa gente deveria falar. O pessoal do suco de laranja que está sendo prejudicado, o pessoal do café que está sendo prejudicado, o pessoal de óleo e gás que vai ser prejudicado também, o pessoal do aço, da siderurgia que vai ser prejudicado. Então, a gente não tem ninguém falando, né? Eu acho que tinha que vir a público um Jorge Gerdau falar, tinha que vir a público tanta gente levantar, mas essas pessoas, que são pessoas que movimentam o país, acabam não tendo, ou se falaram, não tem publicidade disso, não existe, porque só existe espaço, infelizmente, para recortes daqueles caras que fazem like. Então, o Nicolas Ferreira mentindo a respeito do Pix, teve espaço, só que ele, veja, não estou acusando, mas estou colocando aqui uma dúvida. Será que não tinha patrocínio do Mastercard e do Visa para ter para o vídeo do Nicolas ter virado ou viralizado tanto daquela forma naquela época? Será que já não é algo que já vem há tempos em plano? Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com teorias de conspiração, mas quando vem dos Estados Unidos em relação ao Brasil, eu não tenho dúvida de que isso acontece permanentemente e continuará acontecendo. Eles derrubam, como eles fizeram na época do golpe de 64, que eles foram muito eficientes e foram muito incisivos na proteção ao governo militar, foram muito participantes, até diretamente, a gente tem isso provado hoje em dia, do golpe de 64. Assim como eles tiveram uma participação muito grande na Lava Jato, né, e praticamente quebrou a indústria brasileira de óleo e gás e a indústria brasileira de engenharia pesada. E agora, com esse movimento todo, novamente, quer dizer, a gente não. Opa, a gente perdeu o Bertoldo um pouquinho. Perdemos o Bertoldo. Viu, Yuri? O Bolsonaro vai hoje. Eu tinha mais uma perguntinha para fazer para ele, mas será que ele volta ainda? Bolsonaro vai hoje, 14h, ao Congresso, só enquanto não volta o Bertoldo, dizer isso. Eles estão aproveitando o recesso. Eu ia responder ao Bertoldo que, infelizmente, né, o Bolsonaro vai lá, vai se reunir com as bancadas do PL, que é a maior bancada do Congresso, com a bancada do Novo, mas não apenas com eles.
Bolsonaro também vai conversar com alguns aliados dele de dentro do PP e do União Brasil. Então, eles estão aproveitando o recesso, Bertoldo, para ocupar o espaço com os seus cortes. Bolsonaro dará uma entrevista coletiva hoje às 5 da tarde. Então, eles continuam com a agitação, e apesar de eu também acreditar que a burguesia brasileira deveria se unir em defesa dos seus próprios interesses, eu tenho temor que isso não aconteça por causa dessa base do congressista significativa que o Bolsonaro tem, né? Ele vai lá conversar com o PL, vamos ver o que ele vai dizer às 5 da tarde, mas eles estão forçando a barra para um golpe no Brasil. Você está correto. Em verdade, o golpe, a tentativa de golpe ainda está em execução, né? Está em execução. E é interessante como faz falta um Ulisses Guimarães, né, no Brasil, está fazendo falta. Eu, sinceramente, acho que até Antônio Carlos Magalhães estaria se posicionando contrariamente a isso. Vocês não acham? Eu acho que está faltando gente. Olha, um Pedro Se tivesse, Simão. depende, né? Porque ele era oportunista. Se tivesse alguma vantagem, ele daria. Não sei não, Não, viu, mas Bertoldo? não sei, Sinara. Eu acho que nesse ponto ele estaria atuando. É uma pena. Eu acho que nesse ponto, por mais oportunismo ou modelo de tratar a política que ele tinha, eu acho que ele estaria Ele, atuando em. inclusive, tinha um projeto para taxar as grandes fortunas, viu? Nesse lado, ele estaria do lado do Lula, porque ele tinha um projeto para taxar as grandes fortunas, o Antônio Carlos Magalhães. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você ir, que é a seguinte, né? Você percebe, assim, nessa história do direito internacional, os crimes que os Bolsonaro poderiam ter cometido. Um deles já foi apontado pelo Supremo na decisão de colocar a tornozeleira, que é o ataque à soberania, tá? Ainda tem lesa pátria e crime contra a segurança nacional. No momento em que Eduardo Bolsonaro chega e pede que o Trump invada o Brasil e coloca um porta-aviões no Lago Paranoá, isso não é crime de segurança nacional? Não, é atentado contra a soberania nacional, que houve uma mudança. Na verdade, é o artigo 359 do Código Penal, que estabelece que é incitar um agente ou um Estado estrangeiro a atuar em modelo ou em mecanismo de guerra contra o Brasil. O crime é esse, cuja pena vai de 3 a 8 anos, e que eu não tenho dúvida nenhuma que que ele já incorreu. Não existe crime mais, porque ele é televisionado, ou ele sai pelas redes sociais. Ele pratica isso ao vivo, a cores, sem nenhum constrangimento. Ele pratica o crime, ele se mostra, ele vai à frente da Casa Branca, ele se filma, ele pede, ele faz, ele reafirma. Ele faz isso é um crime continuado, ele não parou. Ele continua perpetrando esse crime, né, de forma continuada. A pena desse sujeito, esse cara não pode voltar para o Brasil. Um país sério, uma democracia funcionando, esse cara teria que estar preso, né? Se os Estados Unidos fossem de fato um país que respeitasse as leis internacionais, mas eles não fazem, a quantidade de invasões que os Estados Unidos imotivadas realizou e por tantas vezes realiza e continua realizando, mostram que os Estados Unidos não é esse país da liberdade, mostram que os Estados Unidos não é essa democracia que eles vendem por aí, né? Você viu agora recentemente uma promotora sendo afastada do cargo por uma medida do governo Trump, porque ela mexeu numa lista de situações de crimes sexuais e que supostamente estariam envolvendo amigos do Trump e o próprio Trump. Então você afasta a promotora, sendo que lá existe também a característica que aqui existe
da impossibilidade de remoção de um promotor ou de um juiz de um caso, salvo ele tenha cometido um crime ou algo nesse sentido, e você vê que não existe liberdade. De fato, o crime de Bolsonaro e o crime de Eduardo é continuado. Por isso, eu defendo, sem dúvida nenhuma, uma prisão preventiva para o Bolsonaro e uma prisão preventiva para o Eduardo, assim como aquelas pessoas que financiam. E tem um crime fiscal aí que ninguém está vendo. Eu falei com o líder do PT, o deputado Lindbergh, e meu escritório produziu uma petição, e eu acho que o Lindbergh deve formular. O Bolsonaro não pagou o imposto da doação que ele recebeu. Isso ninguém falou ainda, sabia? Os 17 milhões? 18 milhões ele recebeu pela lei brasileira. Todo, esse documento só pode ser do Lindbergh ou você pode passar ele para o Yuri escrever para fórum? Eu posso passar sim, eu só quero consultar o Lindbergh, porque eu que dei a sugestão para ele acatou a minha sugestão, porque então existem dois crimes aqui, é crime contra a ordem tributária. Uhum. Porque ele, ao receber os 18 milhões, ele deveria pagar de 4% a 6%, depende do estado onde o doador faz. Então, Azenha, se você for doar para um filho seu, 100 mil reais, você tem que o teu filho teria que pagar 4% disso. Tá. Ok? Tá? Isso é a lei. Então, o Bolsonaro, ao receber, não pagou absolutamente nada. Então a gente vai oficiar quem é responsável por essa cobrança são as secretarias de Fazenda dos estados. Certo. Então, a gente vai oficiar todas as secretarias de Fazenda e vai solicitar o pagamento. O mesmo ocorre com o Eduardo, que recebeu 2 milhões de reais, e lá o imposto lá é diferente. É maior. Imposto de doação nos Estados Unidos varia entre 30% a 47%. Então os ele dois deveria. estão infringindo a lei. A lei aqui e o Eduardo a lei dos Estados Unidos, é isso? É exatamente isso. Então a gente vai provocar tanto o fisco americano quanto o fisco brasileiro para que cobre esse. Isso foi uma ideia que eu dei para o Lindbergh, que acatou, que achou ótima ideia, e é uma ideia. Para 2023, teria que estar na declaração de renda de 2024, certo? Certo, exatamente. Exatamente, e não existe. Quer dizer, eu não vi a declaração de rendas dele. Na verdade, a gente está consultando as secretarias de Fazenda, ele não fez doação, então o Bolsonaro está devendo aproximadamente 1 milhão, mais a multa por ele não ter declarado, de 100%. São 2 milhões de reais ele está devendo de imposto. Ele caiu na malha fina. A gente cai o tempo todo na malha fina e ele não cai, gente. É o Bolsonaro, é a vida no Brasil. Passou desapercebido. Alguns estados não viram esse. Espera aí, me esclarece uma coisa. Bom, o Lindbergh pode provocar secretarias. Nos Estados Unidos, você vai provocar quem? O IRS? O Lindbergh teria que provocar o IRS? Não, a gente tem que informar o Estado americano da doação, né? Tem uma questão de prazo, né? Eu não sei como é que é o exercício fiscal nos Estados Unidos, mas esses 2 milhões, né, ele tem que oferecer a tributação pelo governo americano. Com certeza, ele está morando lá, ele tem que pagar o imposto lá. Se ele recebeu 2 milhões de reais, sim, ele tem que pagar 40% de 2 milhões de reais. Varia entre 30% a 47%. Então, senão ele está incorrendo em crime, aí sim, ele está incorrendo em crime nos Estados Unidos. Seguramente, tem que ver em qual estado, eu não lembro em qual estado, se ele está no Texas? Ele está no Texas. É um estado conservador, então não sei como é que é o sistema de justiça lá, mas vamos torcer que seja isento. Em sendo isento, teria que cobrar dele esse valor. Então a gente vai movimentar isso também através do deputado Lindbergh Farias e vamos ver o que acontece, porque imposto é só porque ganha pro assalariado, não é verdade? Ele não está preocupado com. Eles gostam de receber dinheiro e esquecem que precisam pagar imposto. Então, isso tudo está por trás
desse movimento todo contrário, o movimento que o Haddad faz, né? Que era chamado de... Como é que eles chamavam? Taxade, alguma coisa nesse sentido. No fim, quem virou o grande taxador brasileiro foi o próprio Bolsonaro, né? Exato. Que fez os Estados Unidos taxarem o Brasil em 50%. Mas eles próprios não gostam de pagar imposto. Então, o Bolsonaro, até numa entrevista passada, havia dito que sonegaria tudo, né? Então vamos dificultar a vida dele, pelo menos no campo da sonegação, né? Bertoldo, queria aproveitar e te agradecer pela sua presença aqui no Fórum 11:30, sempre com não só opiniões muito importantes, mas também com informação de qualidade. Parabenizar você pela sua atuação e agradecer você pela presença aqui no Fórum 11:30 da segunda-feira, viu? Eu vi que você postou que a gente não vai te convidar, não. É mentira, viu? É mentira. Hoje, você é convidado fixo aqui no Fórum 11:30. Ô Yuri, você está atuando que nem o Eduardo Bolsonaro, você me ameaçou. Você disse, se você não der audiência dessa vez, eu não te chamo mais. Então eu... Sempre dá audiência, Bertoldo. Muito obrigado, viu? Um abraço. Bertoldo, até a continuidade de próxima. semana, viu? Obrigado, Sinara, Yuri e a Zenha. Obrigado. Tchau. Eu volto Tchau, mais tarde no Brocou, tá, gente? 18h30. Beijão. Tchau, Azenha. Tchau, Yuri. Tchau, gente. Tchau, gente.